Graças a Deus, eu cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 29, versículo de número 5 e a parte B do versículo 5. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 29, versículo de número 5, a parte B. Glorificamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em mais um culto de missões. Hoje pela manhã, irmão, cedo, eu estava conversando com o irmão Elvio, secretário de missões, expondo a ele alguns pensamentos e ouvindo também dele alguns pensamentos e respostas dele. Nós conversávamos sobre o desafio que é colocado diante de nós, igreja, no que diz respeito ao envio do casal de obreiros, o irmão Cândido e a irmã Nayara, que estarão indo dia 3, chegam lá dia 4 e dia 5 de janeiro começa o curso de missões em Imperatriz, Maranhão. E eu conversava sobre o Elvio justamente sobre o desafio que é colocado a nós, igreja, de sustentar o casal em oração, em ligações, em mensagens pelo WhatsApp e também financeiramente. Eu glorifico a Deus pela nossa igreja, mesmo ela, irmãos, sendo uma igreja de pouco tempo de existência, tem buscado oferecer ao Senhor e ao seu povo uma excelência em adoração, em serviço, em comunhão, nessa trajetória. E eu perguntei para o Elvio, já sabe mais ou menos quanto é que nós temos que nos preparar durante esses 2 meses? E o Elvio me falou uma coisa que alegrou muito meu coração, porque isso certamente parte do coração dele, como também do pastor da igreja, quando ele disse: irmãos, o nosso desafio não é somente o sustento deles lá, um dinheiro para eles comprar um lanche, algo, ou para higiene pessoal, mas também sustentar as despesas dele aqui em Piripiri. Infelizmente, muitas igrejas aí afora dizem amar a obra missionária, dizem ter missionários no campo, que infelizmente estão vivendo sem ter ao menos o mínimo para a alimentação. Eu não digo nem outra coisa, mas a alimentação. Recebendo uma ajuda de custo, em que em muitos lugares entra como se fosse um relatório que aquela igreja está fazendo a obra missionária, sustentando aquele obreiro. Quando o Elvio me disse o valor de ser Elvio, eu posso dizer isso lá no culto, ele pode dizer, irmão Zé, diga pela fé. E o nosso desafio para esses 2 meses, igreja do Senhor, você que nos assiste, é de entre R$ 4.500 a R$ 5.000. Desde a água e a luz do casal que está abrindo mão de tudo, irmãos, do trabalho, do conforto do lar, do conforto do seu quarto, do aconchego dos irmãos e das filhas, para estarem lá durante 2 meses, sendo ministrados, tanto conteúdo intelectual, teológico, bíblico, como também na atividade. E eu disse para o irmão Elvio, eu digo: irmão Elvio, eu estou junto nessa empreitada, se Deus quiser. Então nós temos esse desafio, irmãos. Talvez você olhe e diga assim: mas irmão José, 2 meses, dá em média aí R$ 2.250 a R$ 2.500 no mês. E eu creio, porque o Deus que chama, que envia, é o mesmo Deus que se responsabiliza. E durante a semana eu meditava muito sobre a questão do trabalho voluntário na igreja, que é uma das coisas que nós iremos expor aqui nessa noite. Que quando uma vez questionaram Jesus sobre isso, ele chegou ao ponto de dizer que se aquelas pessoas não fizessem, ou se nós não fizermos, as pedras
clamariam. Então quero dizer aos irmãos, se Deus não usar o irmão José, se ele não se colocar disponível para Deus usar, Deus certamente usará outros e o nome dele continuará sendo glorificado. Porque esta missão, irmãos, não é da igreja. Esta missão é de Deus. E ele a confiou para a igreja executar. Mas a igreja não é a dona da missão. A igreja apenas executa a missão que nasceu no coração de Deus. Baseado em tudo isso que eu tenho dito, esse é um dos desafios, principalmente a causa missionária para o próximo ano. Eu faço a pergunta que Davi fez ao povo quando ele estava se organizando, quando ele estava reunindo recursos para a construção de um local que iria servir de adoração ao Senhor. Ele então, morando em uma casa boa, disse, eu tenho que construir um lugar para o meu Deus, onde lá nós iremos adorar. E Deus disse, não, as tuas mãos estão cheias de sangue, mas o teu filho, a tua descendência vai construir. Ele disse, eu não vou construir, mas vou recolher, vou ajuntar o recurso para que seja. E quando ele então diz tudo aquilo, depois você pode ler no capítulo 29, que ele iria ofertar, que ele iria entregar, e ele usa a palavra voluntariamente. Depois que ele citou aquilo que ele iria contribuir, ele questiona a congregação dizendo, quem pois, capítulo 29, versículo 5, parte B, quem pois está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Essa é uma pergunta, e baseado nessa pergunta, eu pergunto a você, qual a semente você está colocando em sua mão? Qual a semente que você separou para semear o restante desse ano? No decorrer do próximo ano, qual é a semente que Deus tem lhe orientado ou que você escolheu para semear, para plantar? Seja na sua vida, seja na sua família, seja na obra do Senhor, na causa missionária, seja socorrendo alguém que esteja em aflição ou passando por socorro ou necessidade. O apóstolo Paulo, uma vez dizendo, disse, olha, não vos enganeis. Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem planta, também ceifará. Se ele planta na carne, ele colhe corrupção. Mas se ele planta no Espírito, ele colhe a vida eterna. Baseado nisso, irmão, pergunto, qual é a semente que está em suas mãos? Qual a semente você escolheu semear? E eu digo uma coisa para os irmãos, desde quando eu assumi a responsabilidade de casar e junto com minha esposa levarmos as despesas de casa adiante, a nossa vida tem sido uma vida de semeadora. Meses atrás, a irmã Ronara, minha esposa, chegou a mim e disse que queria realizar uma atividade, um trabalho com evangelização de crianças. Eu até comentei com alguns irmãos aqui da nossa igreja, onde nós, no segundo sábado de cada mês, a partir de janeiro, estaríamos em uma localidade na zona rural, desenvolvendo um trabalho voluntário e de evangelização de crianças. E naquele momento eu disse, tá bom, minha filha, eu vou falar com o pastor, vou falar para a diretoria, vou falar para o ministério, vou falar para a igreja. Esse trabalho, irmãos, que Deus colocou no coração de minha esposa, eu entendo que ele é uma semente durante cada mês do próximo ano que nós estaremos plantando. Não necessariamente ou diretamente na igreja, logo porque nós falamos ao pastor que esse trabalho não vai ser pesado financeiramente, porque lá em casa nós vamos arcar principalmente com o lanche das crianças
e também com material didático a ser exposto a elas, os visuais e outro material que possa utilizar. E eu entendo muito bem esse princípio de semeadura. Todas as vezes, e aí eu compartilho com os irmãos o que é uma verdade bíblica e aquilo que Deus tem feito também na minha vida e lá em casa. Se eu pudesse, passaria aí um bom tempo contando alguns relatos, testemunhos, de quantas vezes minha esposa e eu semeamos, seja na igreja, seja na vida de alguém, seja na vida de um necessitado que esteja passando por aperto, seja até mesmo entre os nossos familiares, e Deus, de uma forma bondosa e cumprindo o que sua palavra diz, nos retribuiu. É claro, irmãos, que quando nós falamos sobre semeadura, ou quando nós falamos sobre contribuições, nós podemos entender 3 verdades que a Bíblia traz a nós. Verdades essas que dificilmente, por onde você anda, ou a igreja que você já foi, ou em viagem, às vezes a gente escolhe para visitar uma igreja, dificilmente você vai ouvir pessoas falando sobre o que eu vou expor para os irmãos agora. O fato é que vivemos dias trabalhosos, onde existem muitos enganadores, onde existem muitos lobos vestidos em peles de ovelha, pessoas que são exploradores, são pessoas que não têm caráter, são charlatões. Mas existem 3 coisas que são verdades, e eu preciso expor isso aos irmãos. A primeira é o dízimo, que está antes da lei, que está na lei e que está depois da lei. A segunda é a oferta, que é totalmente voluntária, como bem Davi colocou, e é algo extremamente pessoal. E por último, o trabalho voluntário. Repito aos irmãos, todas as vezes que a gente fala sobre trabalho voluntário, muitas pessoas pensam que o trabalho voluntário é necessariamente somente em atividades da igreja. Mas o trabalho voluntário pode ser um dia você reunir-se com alguns vizinhos e realizar alguma atividade social, alguns irmãos, alguns colegas de trabalho. É um trabalho voluntário. Mas como nós estamos no ambiente da igreja, eu quero me ater ao trabalho voluntário, aos departamentos da igreja, às atividades da igreja, porque nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade que não tem fins lucrativos. E quando fala sobre dízimo, a Bíblia lá em Abraão fala que Abraão, de uma forma voluntária, e a primeira coisa que eu quero dizer para você, principalmente você que nos visita, dízimo não é obrigação, ele está muito mais relacionado à gratidão do que a obrigação. Mas eu já ouvi demais que o dízimo é obrigado, e utilizam até a palavra pagar. Você não paga, você devolve. E quando você devolve em forma de gratidão, porque foi esse o primeiro princípio que surgiu, quando a Bíblia relata lá em Gênesis 14, no versículo 20. Vejam só, alguns reis começaram a lutar por causa de imposto. Ló, sobrinho de Abrão, ainda era chamado Abrão, não tinha mudado o nome, é levado prisioneiro, e chega alguém que escapou daquela matança e vem a dizer a Abraão. E Abraão diz, aqueles que estavam em sua casa, reuniu alguns servos e foram então em resgate de Ló. E a palavra de Deus diz que ele teve êxito, que ele derrotou aqueles inimigos, e quando ele estava voltando, a Bíblia diz que ele devolveu, ele entregou, ele deu a Melquisedeque, sacerdote do Senhor, e como a própria Bíblia diz no versículo 20, rei de Salém. Hebreus, no capítulo de número 7, se não me falha a memória, a Bíblia fala justamente do mistério envolvendo esse sacerdócio real, representado em Melquisedeque antes da lei. Abraão não devolve de forma obrigatória, mas em forma de gratidão, porque Deus a ele deu graça, vitória e êxito em seu plano.
Quando Jacó estava em uma jornada, fugindo porque havia enganado o seu irmão, ele então faz um voto com Deus e disse que de tudo ele devolveria, se o Senhor assim desse vitória, ou se ele fosse bem sucedido. Quando a lei é instaurada, irmãos, ou seja, quando o ministério levítico é implantado, Deus entrega a lei a Moisés. Agora então o povo começa a se tornar, eu quero que você preste atenção, porque existe uma diferença muito grande do que acontece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus agora escolhe um povo para que este povo, organizado de uma forma social, através de leis, através da própria culinária, do que deveria ou não comer, do que deveria ou não oferecer a Deus em culto, Deus então escolhe uma linhagem e de lá transforma todos aqueles daquela família, das tribos de Israel, da tribo de o sacerdócio de Deus. E no Antigo Testamento, essas contribuições, dízimos ou as ofertas, serviam para três coisas. A primeira coisa é para o sustento desse povo que trabalhava no templo, porque eles não trabalhavam em outro lugar. Outra, naquela época, irmãos, não tinha dinheiro, tá? Então a maioria daquilo que era devolvido eram grãos, era animal, era gado, era carne, não era o dinheiro. 2, segundo propósito, quando haviam festas na igreja, onde eles festejavam, aquelas contribuições em forma de alimentos serviam para alimentar o povo no momento daquela festa. E 3, serviam para socorrer o órfão, a viúva e o estrangeiro pobres que estavam na terra de Israel. Veja que agora o povo está organizado de uma forma social, eles estão fixados em uma terra e é necessário uma lei para que possa reger. Deus separa uma família e dessa família transforma, de Levi, os levitas, transforma essa família em uma linhagem sacerdotal. Então eu trabalho, eu colhi 10 sacos de arroz, um saco de arroz eu vou levar lá para o templo, porque os levitas precisam comer, ou quando houver festa vai ter comida lá, ou quando um órfão, uma viúva, um estrangeiro pobres estiverem em nossa terra, nós vamos sustentar. Olha o princípio, até mesmo social, da contribuição no Antigo Testamento. Mas infelizmente, irmãos, algumas pessoas, às vezes mal instruídas, e outros mercenários mesmo, utilizam da parte dura e pesada do que está escrito lá em Malaquias, no capítulo número 3, e desce o braço, chamando o povo de roubador, de ladrão. Em quem me roubais? Aí lá o texto diz, nos dízimos e nas ofertas. O contexto ali é outro. O contexto ali, aquilo que o Senhor está mostrando, era só a ponta do problema. Porque a partir do momento que você encontrar alguém que não tem um coração voluntário na causa do Senhor, seja com o seu tempo, seja com seus bens, seja com seus recursos financeiros, seja com a sua dispensa, aquela pessoa está vivendo outros problemas muito atrás. Porque a não liberalidade, quando eu não sou alguém de um coração liberal, repito, para servir a Deus com o meu tempo, com os meus bens, com o meu recurso financeiro, ou com a minha dispensa, muitas coisas já estão andando de forma contrária ali atrás. Ou foi uma raiz de amargura que nasceu em meu coração, ou foi uma mágoa que eu deixei entrar, e então eu digo, eu não vou mais fazer nada, não vou mais contribuir com nada, não vou mais dar cesta básica para ninguém, não vou mais comprar remédio para ninguém, quem quiser que viva seus problemas. Pode ir atrás que uma raiz de amargura brotou e tomou de conta do coração daquela pessoa. Nós fazemos boas obras, irmãos, repito, não para sermos salvos. Fazemos isso porque temos a certeza da salvação. E 3, por último, o dízimo depois da lei. O Senhor Jesus menciona uma vez só dízimo, e o apóstolo Paulo não menciona a palavra em si. E eu muito me perguntei o porquê que ele
não menciona, mas em 2 Coríntios 9, 6 ao 11, ele fala que nós devemos contribuir. Você pode acompanhar 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 11. Ele utiliza duas coisas, irmãos, que muito me chamam a atenção, e eu quero te ensinar isso. Isso é uma verdade que ele vai dizer no versículo 6. O que semeia pouco, pouco também vai ceifar. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs aonde? Seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Eu paro aqui. Você ouviu um dos desafios da igreja para o ano. E eu lhe digo uma coisa com muita verdade, transparência. Se você se levantar após o culto, procurar o pastor e dizer: ô pastor, está precisando, né? Pois conte comigo, eu quero dar tanto. Não contribua por necessidade. Eu estava na casa do irmão, e esse irmão está aqui, até olhando para mim. Está na casa do irmão, e tinha um cunhado dele lá, que me conheceu há 10 anos atrás. Só que hoje eu estou mais fofinho, né? Ele ficou com medo de dizer assim: é o irmão José. Quando ele olhou, ele disse, ele estava lavando a louça na casa do cunhado dele, ele disse: você é o irmão José, né? Amigo do pastor Raul, lá da Madureira, Carapicuíba, Terezinha. Sim, sou eu. Aí eu disse: meu Deus, fui pego. Esse eu lembro de você. Esse homem sentou do meu lado, ele contou a história do trabalho que eles desenvolvem. E ele disse assim: meu irmão, você pode contribuir com um balde de tinta? Eu disse: quanto é, pastor? 119. Me deu um tempo. Quando eu saí da casa desse irmão, eu fui para casa, não saía da minha cabeça outra coisa, não sei, o balde de tinta, R$119. Quando eu cheguei em casa, olhei o saldo da conta, não estava lá essas coisas. Eu digo: meu Deus, mas aquele homem é um homem sincero. Aquele homem não recebe ajuda de ninguém. Aquele homem não tem 20 pessoas congregando com ele. Aquele homem, tudo que entra naquela igreja, ele bota, tanto na parte física como na parte social. Quando foi de manhã, eu acordei e disse: fulano, mande aí o Pix, eu vou mandar o balde de tinta para você. Contribuí não porque ele estava precisando. Eu contribuí com alegria no meu coração por saber que aquele balde de tinta estava indo para o destino certo. Contribuí com aquele balde de tinta porque eu sabia e sei que daqui a um dia ele vai mandar as fotos, que ele mandou mais de 82 fotos no WhatsApp. Que vai estar lá a cozinha daquele balde de tinta. Olhe, aprenda esta verdade. Não contribua. Oh meu Deus, está precisando tanto. Não contribua por pena. Não contribua por dó, por necessidade. Contribua se houver alegria em seu coração. Se não houver alegria no seu coração, ou se amanhã ou depois o dom chega para mim e diz: Zé, rapaz, estão precisando disso. Aí quando passa uma semana eu jogo na cara: tu lembra não, bichão, que eu te dei dinheiro para comprar o ventilador? Pegue seu ventilador, vá para casa. Não contribua por necessidade, irmão, mas com alegria em seu coração. Eu nunca me esqueço, um dia, na congregação do bairro Germano, que nós trabalhávamos, não sei se o irmão Kleber lembra desse dia, nós precisávamos ajudar um irmão, e era um valor alto, congregaçãozinha pequena, irmãos de poucos recursos, tinha um pregador de fora, e em 3 anos e 3 meses, havia sido a primeira vez que a gente fez isso, porque era urgente, era necessário. Não foi 3 minutos, irmãos. Eu digo: irmãos, olha, nós precisamos de tantas pessoas contribuindo com R$50 para ajudar o irmão fulano, Cardice. Ele sempre serviu essa congregação e tudo quanto é que tem aqui de forma voluntária, nunca cobrou 1 litro de gasolina, 1 hora do serviço dele. Nós como igreja somos obrigados a abençoar, nós temos um débito de gratidão de abençoar esse irmão. 3 minutinhos, um levantou, outro levantou, até o pregador que estava falando: disse: irmão Zé, bote meu nome, eu vou dar R$50 também. E conseguimos. Agora, triste, irmãos,
Eu já presenciei momentos em que a pessoa que está aqui dizendo, nós precisamos, porteiro, passa a chave bem na porta. Só vamos sair daqui hoje quando tiver esse valor. Ninguém contribui obrigado, não. Ninguém contribui por necessidade. Mas contribui com alegria onde, irmãos? E no que propôs no seu. Eu encontrei um cabo que anda assim meio, né? Nós compramos umas bíblias e eu falei para ele, fulano, me ajude a pagar essas bíblias aqui para a gente doar. E ele disse, Zé, meu amor, tu já conseguiu quantas? Ele me trata assim, viu, irmãos? Eu disse assim, nenhuma. nem ninguém ainda para pagar. Olha, ele me disse uma coisa que eu chorei lendo a mensagem. Vai atrás, vê o que tu consegue. O que tu não conseguir pode vir para mim que eu vou cobrir o restante. E o valor não é baixo. Contribuir, irmãos, com alegria no coração. Repita aos irmãos, Antigo Testamento, como surgiu? Gratidão. Deus me deu vitória, eu consegui despojo, meu sobrinho está são e salvo, eu não tenho nenhum guerreiro, é tudo servo. Está aqui Melquisedeque, dízimo de todos os meus despojos. Ainda pegou a parte da galera de Sodoma do Gomorra e ainda disse, pega para vocês dizer que eu fiquei rico com o dinheiro de vocês. No Antigo Testamento existe uma estrutura organizada. Era necessário algo que levasse o povo a entender a necessidade do sustento. No Novo Testamento é mais pesado. Eu disse a primeira verdade, contribuir conforme eu coloquei no coração e com alegria. Não por necessidade eu devo contribuir, nem com o coração triste, porque Deus ama quem contribui com alegria. 2. O que acontecia naquela época? Você lembra da história de Ananias e Safira? O que eles fizeram? Todo mundo estava vendendo tudo que tinha e estava levando para onde? Para os pés dos apóstolos. Há quem conjecture dizendo que Ananias e Safira disseram, o negócio ali está bom. A gente vai vender nossa terra, a gente dá um pedaço lá, o outro pedaço a gente guarda, e aí quando a gente entregar lá, a gente vai ainda mexer no nosso, ainda mexer no dos outros, porque eles vão confiar na gente. O que aconteceu com Ananias e Safira, irmãos? Morreram. Por causa de dinheiro. Porque naquilo que estava no coração. Tem gente que diz que dinheiro é o princípio de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro. Dinheiro é bom, irmão. Se tiver alguém aqui que diz que dinheiro é ruim, eu pago 10 sessões de psicologia para você. Dinheiro não é ruim, é bom. O que é ruim é o amor a ele. É quando eu coloco ele em primeiro lugar. Veja, eu não posso dizer para alguém, olha, nós estamos precisando despertar nos irmãos o sentimento, naquela época da igreja primitiva, das contribuições. Precisava naquela época, porque a galera que estava vindo aceitar Jesus estava entregando mais do que tinha, estava entregando tudo. Como é que eu vou dizer para alguém devolver a 10ª parte que estava devolvendo tudo? Estava vendendo tudo, Luquinhas, e botando lá para os apóstolos administrar. Outra coisa, isso naquele momento inicial, aqueles mais de 3.000 que aceitaram Jesus em Atos 2:3. Quando a obra missionária começou a acontecer, quando o apóstolo Paulo começou a viajar de um local para o outro, ele manda uma carta para os irmãos filipenses. Abre a sua Bíblia, eu quero ler essa parte, Filipenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Opa! Paulo está dizendo, obrigado, irmãos que habitam aí na cidade de Filipos. Quero dizer para vocês que a oferta que vocês mandaram serviu para eu socorrer os irmãos lá de Tessalônica. Olha, glória a Deus. Foi o necessário. Versículo 18. 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. O fruto que aumente a vossa conta. Guarde isso. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido,
e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Esses irmãos aqui, os irmãos filipenses, lá, eles mandaram a oferta para ajudar os irmãos que estavam em dificuldade lá em Tessalônica, e ainda mandaram para o apóstolo Paulo. Ô apóstolo Paulo, está aí também uma ajuda para você. A obra de Deus, a obra missionária, ela é feita, irmãos, de 4 formas: orando, indo, contribuindo e não atrapalhando. Tem gente que não ora, que não contribui, que não vai, mas atrapalha. Então se faz de 4 formas: indo para o campo. O irmão Cândido e a irmã Nayara vão agora, dia 3. Indo para o campo. Nós aqui estaremos aqui orando. E quero despertar os irmãos uma coisa. O número dos irmãos está lá no grupo do WhatsApp. Esses 2 meses que eles estiverem lá, eu coloquei meu coração todo dia mandar um bom dia na paz do Senhor. Mas mande escrito, pelo amor de Deus. Não mande imagem, não mande vídeo. Mande escrito. Porque escrito traduz o que realmente você está dizendo para a pessoa. Pelo menos eu penso assim, eu não gosto de receber imagenzinha, vídeo. Escreva. Cante um hino da harpa, grave e mande para eles. Vamos orar. Mas também nós precisamos contribuir. Mas se você não estiver em condições de orar e nem contribuir, não atrapalhe. Não seja instrumento do inimigo da alma para atrapalhar tão linda obra. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ir lá no Piqui estão vendo o amor e a dedicação que esses missionários estão trabalhando. E por último, irmãos, o trabalho voluntário na igreja. Hoje eu fui visitar um irmão de outra igreja, inclusive. Eu disse para ele, eu tenho 4 motivos porque eu estou na Assembleia de Deus, Missão Comadésima, em Piripiri. O primeiro é porque aonde eu estiver, eu posso dizer que o meu pastor é o meu pastor. Eu não tenho vergonha de dizer que o pastor Mota é meu pastor. Quem é seu pastor? É o pastor Zé Mota. O da Chester, aquele que foi candidato a vereador? É, aquele lá mesmo. Aquele do carro de som? É, aquele lá. Pastor, se eu falar alguma besteira, se eu me corrijo. Porque ninguém vai andar na rua e sabe porque aquele Zé Mota passou aqui, comprou e não pagou. É porque aquele Zé Mota olhou atravessado com uma mulher. Não, aquele Zé Mota, tome rei trambiqueiro. Do meu pastor, não. 2. Nós estamos em uma igreja onde há transparência financeira. Se você quiser chegar no tesoureiro, eu não vi esse tesoureiro, irmão, cadê aí as contribuições? Você não vai ver o nome de contribuir, porque eles não vão dizer. Mas as despesas, tudo isso que você quiser ver, está lá tudo bonitinho, organizadinho. Chegar para o secretário de missões é muito metódico, vai estar lá tudo bonitinho também. 3, o culto é organizado. Não tem 20 oportunidades de palavra num culto, não. Eu dizendo a este irmão. E 4, meu irmão, o meu pastor é o meu maior exemplo de voluntariado. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas o pastor não recebe salário. Vocês sabiam disso? Tem gente que pensa que alguns vão ser pastor só para ganhar dinheiro. Coitado do pastor, tem hora que os tesoureiros são até duros com ele. Ele só recebe uma ajuda de custo de combustível. R$150 por semana. Que o tanto que ele roda ainda não supre. Aí ele é Piqui, Açude da Baixa, Suarana, aqui dentro da rua. E o carro dele é um carrão bonito. Uma vez eu peguei o carrão dele para levar uns móveis para Suarana, aí eu botei, ixi, pastor, tá tudo arranhado aqui atrás. Meu joia. Tem gente que pensa que muitos pastores vão trabalhar visando só isso aqui, ó. Esse aqui não. Pastor José da Mota Maciel, dá um close aqui, por favor. Pastor Mota não. Pastor Mota não. Esses 4 motivos eu estou dizendo para os irmãos. Às vezes o pastor, na inocência,
Eu não posso dizer porque os tesoureiros estão certos. Compra uma coisa e traz só um recibozinho ao menino. Ei, pastor, aqui não entra não. Aí o pastor, meu jovem, oferta missionária, casa do Senhor. Mas lá atrás daquilo que Deus tem abençoado o pastor. 4 motivos por que eu estou aqui. Eu já disse. Os 4 motivos vou revisar. É porque eu não tenho vergonha de dizer que ele é meu pastor. É porque esta igreja tem transparência financeira. É porque os cultos são organizados, não tem 10 palavras num culto, que a gente sabe o que Jesus está dizendo, que um fala fogo, outro água, outro fala volta de Jesus, outro fala da bênção, da cura. E 4, o meu pastor é o meu maior exemplo de voluntariado. Eu sei, irmãos, que existirão dias que nós vamos ter que sustentar o pastor, né? Mas agora vai completar 4 anos e ele nunca recebeu o salário da igreja. Quando eu paro e disse, meu Deus, o pastor já com 60 anos, está lá fazendo a obra de Deus. E eu, tão novinho, claro que meu bucho maior do que o dele. Né, pastor? É verdade. Estou pedalando. Deus vai me dar vitória. Pode rir, irmãos, porque estou falando isso para os irmãos para que não seja pesado, porque tem gente que quando a gente fala de contribuição, a pessoa corre. Mas eu estava hoje em casa embalando o José Nicolas. Ele está meio dodózinho ainda. E o Senhor ministrou algo no meu coração. E eu vou ministrar aos irmãos esta noite. A minha esposa me apresentou 12 sementes que vamos semear, fora as outras que Deus nos dará a oportunidade de semear ao próximo ano. E todo mês semearemos com a nossa vida, tempo, patrimônio e recurso financeiro. Todo mês queremos fazer isso, Senhor. E cremos na colheita. Fique de pé em nome de Jesus. Qual é a semente que está em sua mão? Aleluia. Essa é a melhor semente. Eu quero que você erga a sua mão comigo. Eu irei ministrar sobre a sua vida aquilo que o Senhor ministrou na minha vida hoje pela manhã. Eu até mandei um vídeo no WhatsApp, foi da igreja, no grupo, que fala sobre o amanhã. Eita, eu ouvi acho que umas 10 vezes aquele hino hoje. Tinha hora que eu chorava com o José Nicolas, com a cabecinha dele aqui em mim, e eu embalando ele na sala. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã. A minha e a tua responsabilidade é semear. O amanhã, o Senhor cuida. Ele está aqui hoje, mas Ele está também no amanhã. O ontem, o hoje, o amanhã, diante de Deus é a mesma coisa. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, o teu filho, nós estamos hoje aqui na tua casa, Senhor. Quando Davi questionou aquele povo, depois de ter dito tudo aquilo, que ele iria contribuir, a quantidade dos animais, do ouro da cidade de Ofir, que era o ouro mais puro, Senhor, da prata mais pura e dos melhores animais. Ele então se volta para aquele povo e pergunta, e agora vocês, do que encherão a mão para contribuir voluntariamente nesta causa? Ah, meu Deus, eu sei que espiritualmente, Senhor, o teu Espírito está ministrando em mentes e em corações nesta noite, sobre esta semente. Eu não sei, Senhor, se o teu direcionamento para os teus filhos será uma semeadura na atividade, na tua obra aqui na igreja, ou na sua família, ou, meu Deus, em um necessitado, eu não sei, mas a minha certeza, aquilo que o teu Espírito me faz ter certeza nessa noite,
é que precisamos encher nossas mãos de sementes. Ramandei que a série angou, calarabagaia sou. Aioramante que ai, alô com chore cliandere mangue calaraia sai. Alamandei a ciclinderimi tariaia nagia sou. Rakis tek anjoremi que yara. Alageio sui pleplaia nekio mada. Rakias tek anjoremi. Oh, em nome de Jesus, Senhor, ministra a certeza de que é necessário encher a mão de sementes, de que é necessário encher a mão de sementes, Senhor. Aquele que muito semear, a tua palavra diz que também vai colher muito, mas aquele que pouco semear vai colher pouco. Mas nesta noite o teu Espírito nos leva a entender a abundância da semeadura. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos a certeza, meu Deus, a confiança de que o mesmo Deus que nos orienta a contribuir, não por necessidade nem com tristeza, porque o Deus que nos orienta a contribuir, Ele ama quando nós contribuímos com alegria. É o mesmo Deus que se responsabiliza, é o mesmo Deus que em Eclesiastes nos manda lançar o nosso pão sobre as águas. É o mesmo Deus que nos manda lançar a semente sobre o improvável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Oh, meu Deus, eu ministro esta certeza, que Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és o Deus que abre um caminho em meio de uma estrada de água. Tu és o Deus da providência. Por isso eu ministro essa certeza, em nome de Jesus, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, sobre a vida do meu irmão, Senhor. Eu repreendo toda incredulidade, eu repreendo toda frieza espiritual, eu repreendo toda dúvida, eu repreendo todo medo, Senhor, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã nesta noite. E ministro paz. Senhor, eu te glorifico, porque as minhas mãos, as mãos da minha esposa e até mesmo as mãos dos meus filhos estão cheios desta semente. E nós queremos continuar semeando, Senhor, na Tua casa, na vida dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, na vida da nossa família. Guarda-nos em Ti, Senhor, guarda a Tua igreja, o Teu povo. É no nome de Jesus que te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Pode sentar, irmão, irmã, vou passar o microfone ao pastor. Quando eu e a irmã Ronara casamos, acho que eu já disse isso, mas eu vou repetir, alguma vez atrás. Eu havia feito um serviço na prefeitura da minha cidade e estava recebendo um mínimo que era 590 e pouco livre. Eu morava com minha mãe, então eu repassava esse dinheiro para minha mãe, não ficava com quase nada, só um tantinho para mim. E quando foi em junho que eu casei, dia 30 de junho, a irmã Ronara e eu viemos para Teresina. Nós já tínhamos tudo dentro de casa, o que era tudo: mesa, fogão, armário e um tanquinho de bater roupa, não era nem máquina, era aqueles tanquinhos, e a cama, o guarda-roupa. Nós tínhamos tudo dentro de casa já. E uma sexta-feira, semanas atrás eu tinha ouvido da irmã Alzira, a avó Alzira, ela na escola dominical, um domingo na congregação, dizendo que ela teve muitos filhos, tinha dificuldade, mas a despensa dela nunca esteve vazia. E passaram-se uns dias, acredito que semanas, a Ronara estava na clínica pela manhã, era a clínica ainda estudando, de manhã era clínica e tarde aula. E eu dobrei meus joelhos numa sexta-feira, eu disse: Senhor, eu ouvi o que a avó Alzira disse naquele dia, que a despensa dela nunca esteve vazia. E eu creio que a minha despensa nunca estará vazia também. Eu tomo posse desta verdade. Eu preciso pagar o aluguel segunda-feira, Senhor, e eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Não por má administração. Naquela época é aí que eu tinha que estar bem controlado.
Eu recebi uma ligação de uma irmã de outro ministério, eu havia pregado uma festa nesta igreja. Essa irmã ligou: irmão José, você está onde? Eu digo: irmão, estou em casa. Eu queria que segunda-feira você fosse no meu trabalho. Na época ela exercia um cargo alto no governo do estado. Eu entrei no ônibus, disse: Ronário, segunda nós vamos estar jejuando, em consagração, porque lá para a gente orar alguma coisa, vamos ler nossas Bíblias. A gente foi preparado, né? Pegamos o ônibus, o 401. E fomos ao centro, descemos no local, fomos à repartição. E ela pegou assim pela a minha mão e nos levou para um canto onde não tinha funcionamento da repartição pública lá. Aí ela meteu a mão no bolso, tirou um pacotinho e disse assim: irmão Zé, está aqui minhas primícias. Sim, irmão, pelo amor de Deus, seu dízimo você devolve sua igreja, não quero saber do seu dízimo não. Não, irmão, não estou falando de dízimo, estou falando das minhas primícias. Desde quando aceitei Jesus, eu tiro 10% do meu salário e dou na igreja. E tiro mais 10% e digo: Senhor, quem é que eu vou abençoar esse mês? E quando eu abri o pacote, era o dinheiro do aluguel, R$400. Irmãos, quando eu peguei o pacote, eu peguei todo me tremendo, mordendo o dente. Quando você quer chorar, que não vai chorar, eu mordendo o dente para não chorar. E eu disse: irmão, obrigado, orei e dei glória ao meu Deus. E uma outra vez apareceu uma aula para eu ministrar em, meu Deus, Barro Duro. E quem até me levou no carro dele foi o Ney. Me levou para Barro Duro de manhã cedo, num dia, e no outro dia foi me buscar. Recebi o dinheiro e também paguei o aluguelzinho. Olhe, meu irmão, Deus supre todas as nossas necessidades. Amém.